Bom, meu nome é Selma Rocha, eu coordenei durante 10 anos a Comissão Nacional de Educação do PT, pois por uma série de razões a comissão se desorganizou e ela voltou a se organizar agora na campanha do presidente Lula como um fórum de síntese, tal qual ela sempre foi. O que eu quero dizer com isso? Que na Comissão Nacional nós sempre tivemos e procuramos ter todos os segmentos do partido que têm atuação na área da educação. Então, os nossos companheiros que estão nas prefeituras, nos legislativos em todos os níveis, nos movimentos sociais, os intelectuais que têm atuação na área da educação e a juventude. Não só a juventude estudantil, mas a juventude, que não quer dizer a mesma coisa sempre, né? Infelizmente, gostaria que quisesse, né? Selma, fala mais perto do microfone que a gente está transmitindo, senão as... Tá, vocês podem pedir, porque eu não estou ouvindo, eu estou ouvindo só de um lado, então... Bom, esse esforço de organização resultou do processo de retomada da comissão na organização do programa de governo do presidente Lula. Programa este que dialogou fortemente com todo o padrão de elaboração da Comissão Nacional nos anos anteriores à história do presidente Lula e também dialogou com a experiência real que o MEC vinha desenvolvendo no primeiro governo. Então eu diria que o Programa Nacional, ele assegura um padrão de formulação que se opõe frontalmente à lógica que caracteriza os 8 anos de governo Fernando Henrique. Quando eu falo frontalmente, não é um exagero de linguagem, é frontalmente mesmo. Por quê? E é isso que eu queria conversar com vocês para chegar na questão da universidade. Um dos maiores problemas que nós tivemos na era Fernando Henrique Cardoso foi submeter a educação a duas lógicas. A primeira, a história do Estado mínimo, que vocês já ouviram, já conhecem o suficiente, que implicou objetivamente a redução de custo de investimento na educação. E teve como subproduto uma segunda coisa muito importante, que foram as políticas de focalização. Então, de um lado, você tem a redução de custo, porque é preciso reduzir o Estado nas áreas sociais. E, de outro lado, uma política de focalização, digamos, sui generis. O que eu estou chamando de política de focalização? As políticas de focalização, elas têm que ver com uma orientação do Banco Mundial, que foi abraçada por vários segmentos do tucanato e do próprio governo brasileiro na época. Isso é uma coisa que ainda está muito em debate nas instituições de pesquisa. É o seguinte, como você não pode atender todo mundo, você atende os mais necessitados. No caso da educação, a coisa não foi bem assim, porque não se tratava de atender os mais necessitados, mas se tratava de atender ou de universalizar um nível de ensino que pudesse lidar com os mais pobres e assegurar o mínimo do mínimo, que foi a lógica de priorizar o ensino fundamental, em detrimento do ensino médio, em detrimento do ensino superior. Foi evidente o que o governo Fernando Henrique fez com as universidades públicas, evidente o descontrole em relação às universidades privadas e evidente também a compartimentalização das escolas técnicas, da relação entre formação técnica e formação geral. No caso do ensino médio técnico, por meio daquele decreto que separava coisas que em verdade eram inseparáveis, e ao mesmo tempo assegurando um congelamento da expansão das escolas técnicas e da oferta da educação pública. Bom, qual é a questão que está na base de tudo isso? Na verdade, há uma leitura do país, há uma leitura da globalização e há uma leitura dos processos de exclusão social, no Brasil e no mundo. Os tucanos, o Fernando Henrique foi porta-voz dessa visão, mas não só ele, disseram muitas vezes ao país a seguinte coisa: não tem lugar para todo mundo no mercado de trabalho e no mercado de consumo. Se não há lugar para todos, você não poderá assegurar a oferta educacional para todos.
nem oferta educacional e nem política pública de qualidade. Por quê? Porque essas pessoas não terão lugar. Portanto, há uma seleção que estamentaliza a sociedade, ou seja, que cria camadas que impedem a atenção social. E a lógica do ensino fundamental teve na base disso, da chamada prioridade. O que o governo fez não foi prioridade. Prioridade é outra coisa. Eu digo que não foi prioridade por quê? Porque o governo fez o Plano Nacional de Educação, mas fez antes disso uma reforma constitucional que congelou o plano. Por quê? Porque estabelecia recurso para essa prioridade e tirava do resto. Quando eu falo em prioridade, num país como o nosso, ou em qualquer lugar, eu digo o seguinte: eu tenho 10 coisas para fazer. Eu não posso fazer todas ao mesmo tempo, mas eu posso hierarquizá-las e dizer como é que eu vou fazê-las considerando os recursos reais que eu tenho. Isso é prioridade. Isso tem que ser pactado com a sociedade. Só que não foi isso que o governo fez. Nem do ponto de vista do recurso e nem do ponto de vista do mérito. Então o que acontece? Você tem uma legislação completamente esquizofrênica, porque ela dá seta para lá, mas também dá para cá. Ou seja, tem que ampliar o ensino médio, mas não tem recurso para o ensino médio. E não terá pela projeção prevista na Constituição. Tem que estar vinculado, tem aquilo que está estabelecido como atribuição dos estados, mas o que eu quero dizer é, não houve investimento novo do governo federal nessa direção. Tudo bem. O que tem de fundamental nisso? Para a gente ler o governo, a quebra da lógica de uma política focada na linha da focalização. Isso de um lado. De outro, tem uma segunda coisa que é importante, que é esta lógica de ordenamento institucional foi criando subpolíticas de focalização. Então é assim, essa ideia do reforço escolar que vocês ouvem em todo que é canto, e em certo sentido reúne, dialoga com os problemas, para o bem e para o mal, eu vou tocar nisso. Essa lógica, ela supõe o seguinte: para cada problema que você tem na educação básica, você cria um projeto. Então, isso gerou um padrão nos municípios e estados brasileiros muito ruim, que foi a fragmentação das políticas públicas em nome de projetos estanques e fragmentadores. Você visita qualquer prefeitura no Brasil, eu trabalhei nos últimos 2 anos, eu fui secretária de Educação, trabalhei no governo de São Paulo, eu já fiz várias coisas, mas nos últimos 2 anos eu acompanhei, eu participei de um projeto do Ministério de Formação de Secretários de Educação no país inteiro. É impressionante, você vai para determinados lugares e vê que a Secretaria de Educação reproduz pura e simplesmente as demandas de recursos e as ofertas também que existem no Ministério. E isso significa, objetivamente, que a Secretaria não consegue construir uma política própria. Primeiro, uma política que tenha objetivos, diretrizes, metas, concepções que a fundamentem. Isso foi o maior roubo, digamos, social que o governo Fernando Henrique trouxe. Porque ele roubou das pessoas a luta pelo direito e a construção de políticas que caminhem nessa direção. Ainda que não seja tudo execuível, tudo possível de ser concretizado em 4 anos de governo, muitas vezes, é evidente.